Uma das consequências do 11 de setembro de 2001 foi a invasão do Afeganistão por americanos e aliados e a queda de um dos regimes políticos mais fechados do planeta, o regime Talibã. O Jornal Nacional esteve no Afeganistão ainda sob a vigência daquele regime ditatorial com Ana Paula Padrão. E a própria Ana Paula voltou ao país depois. O resultado dessa viagem e reportagem rendeu a série que você vai ver agora. Sai o turbante talibã, entra o pacol, esse chapéu usado pelos rebeldes do Vale do Panjshir e que foi adotado pelos soldados da Aliança do Norte. É claro que as mudanças não são apenas cosméticas. Na capital afegã, percebe-se a distensão nas ruas. Livre das proibições absurdas, a população de Cabul caminha com mais desenvoltura. Tem espaço para ensaiar um sorriso em frente às câmeras, banidas por tantos anos. Mas, na essência, será que a situação do país mudou muito? Não, pelo menos desde a nossa última viagem. Eles ainda são miseráveis, eles ainda têm fome e eles ainda têm medo. No ano passado, chegamos a Cabul de carro por essa estrada que vem de Jalalabad, a primeira cidade ao norte, logo depois da fronteira com o Paquistão. Este ano, tentando fazer o mesmo caminho, vários jornalistas morreram fuzilados por bandidos e mercenários que se aproveitam da precariedade da situação. E eles não são os únicos. Nessa confusão da troca de poder, encontramos agora várias pessoas que imaginávamos que estivessem muito longe daqui a essa hora. Uma das regras estabelecidas pelo governo talibã no ano passado era que fôssemos acompanhados o tempo todo por um representante da milícia. Esse era o nosso vigia, Naim. Pois que surpresa foi encontrá-lo agora no mesmo Ministério da Informação. Trocou a roupa tradicional por um terno, livrou-se do turbante e virou a casaca. E se o novo governo o aceita, que outras concessões não estará fazendo? A inexperiência daqueles que se juntaram às fileiras do lado vencedor não é só técnica. O problema é de idade mesmo. A Aliança do Norte nunca poderia exigir barba crescida dos seus soldados. E para vencer outros péssimos hábitos do Talibã, o novo governo vai ter que trabalhar muito. A corrupção, por exemplo, é quase uma instituição na máquina pública. Conseguir uma autorização sem pagar propina é um exercício de paciência. O digitador não tem pressa alguma. E quando finalmente chegamos ao responsável pela assinatura, ele diz que está tudo errado. Temos que começar do começo de novo. A tal autorização era para que visitássemos esta prisão, 5 horas ao norte de Cabul. As 11 celas estão ocupadas por soldados que lutavam apoiando o Talibã. Aqui há 330 prisioneiros, 24 deles estrangeiros. Eles deveriam ter sido mortos. Suas vidas foram poupadas apenas para que fossem trocados por soldados capturados pelo Talibã. Agora que o Talibã foi derrotado, eles podem ser soltos a qualquer momento e voltar a fazer exatamente o que faziam antes da prisão. O paquistanês Salahuddin diz que, se sair daqui, vai procurar a organização da qual fazia parte e voltar ao trabalho. Exatamente que trabalho era esse, ele não conta, mas é fácil deduzir. Veja o que diz o prisioneiro Obaid, que veio do Iêmen. Se foi um grupo muçulmano que promoveu os ataques aos Estados Unidos, eu concordo totalmente. Salahuddin vai mais longe. Pergunto se ele conhece Osama Bin Laden. Ele diz que sim. Pergunto se ele participaria de um ataque terrorista a pedido de Bin Laden. Ele responde: se ele me pedisse para atacar qualquer país que seja contra o Islã, como os Estados Unidos, é isso que eu faria. Aqui e por todo o país se constata que o movimento Talibã pode ter desaparecido, mas seus métodos sobrevivem e a guerra contra eles está apenas começando. O que faz alguém parecer jovem ou velho? As rugas no rosto? E o que provoca tantas marcas? O tempo ou a intensidade do tempo vivido? Quantos anos será que têm esses homens? Neste lugar onde até as crianças parecem já ter vivido demais.
O povo afegão é um povo belo, mas que teve a beleza roubada por uma história muito conturbada. A guerra e a miséria não têm mesmo uma cara bonita. Este homem me para na rua para pedir uma foto, coisa que não podia fazer na época talibã. Depois toma coragem e tira escondidinha do fundo da carteira a imagem do próprio passado. Este sou eu há 5 anos, quando o Talibã chegou, diz ele. Nem parece a mesma pessoa. Mohamed Shafi era engenheiro militar, mas ficou desempregado, passou fome. E não são apenas as pessoas que envelhecem. Veja o que os maus-tratos fizeram com Cabul. Esta é uma foto do rio que corta a cidade, tirada há 10 anos, em 91. E a imagem que encontramos agora, no mesmo lugar. A praça principal era assim há 10 anos. Na imagem que fizemos agora, parece que o tempo passou para trás. Talvez sejam as dificuldades econômicas de um país onde este é o prédio do Ministério da Fazenda, onde estes são os mercados, ainda cópias do comércio medieval, e onde até bem pouco tempo não era possível nem mesmo registrar todo esse sofrimento. Ainda bem que o Talibã não conseguiu destruir todas as imagens desse país. Bastou que o regime desaparecesse para que reaparecessem todas as máquinas fotográficas. Elas estavam só escondidas. Em Cabul ou em qualquer lugar do mundo, as pessoas gostam de se ver registradas em fotos, gostam de guardar os bons momentos, mesmo que às vezes eles pareçam muito distantes. Distante como o dia do casamento de Zia e Shaima Jalili, registrado nesta foto. O próprio casal reconhece. Isso foi há apenas 9 anos. Veja como mudamos em 9 anos. Vocês acham que ficaram mais velhos? Mas é claro, dizia. E de fato, não parecem eles avós dos próprios filhos? Para Nuria e Gul Morad, a passagem dos anos foi ainda mais cruel. Ele era o campeão nacional de luta livre. Acabou preso em 98 por simpatizar com o movimento anti-talibã que resistia no norte do país. Passou 2 anos e meio nesta cadeia, a meia hora de Cabul. Aqui foi torturado com choques elétricos e teve as unhas arrancadas. Um amigo dele fez esta foto clandestinamente numa visita à prisão. Ele era um homem forte e ativo e agora não consegue nem trabalhar. A cabeça dele não funciona direito, diz Nuria. Me impressiona ver que ela quase chora quando fala do marido. Esta gente, acostumada demais com o sofrimento, não é de derramar lágrimas. Diferentes governos vêm e vão. As bombas que antecedem cada conquista destroem tudo que o povo construiu, mas as pessoas continuam lá, vivendo entre escombros, com as almas destroçadas. E desta vez, especialmente, as mulheres, maiores vítimas dos últimos ditadores, os talibãs. Elas ficaram tanto tempo escondidas que já não sabem direito quem são. Tenho sorte de não ter ficado louca ou de não ter morrido, conta Zainab, esta mulher de 37 anos. Ela sabe que parece muito mais velha do que realmente é e mostra a foto que tirou logo antes do Talibã para provar como 5 anos podem valer por mais de 10. Zainab foi chicoteada na rua porque levantou um pouco a burca numa loja para enxergar o que estava comprando. Depois disso, não teve mais coragem de sair de casa. Voltar no tempo não é possível, diz ela. Mas se tivermos liberdade daqui para frente, acho que ficarei mentalmente e espiritualmente bem. Voltar no tempo é o que qualquer afegão gostaria. Mas se esse povo conseguir ao menos recuperar um pouco do que o tempo levou, talvez eles fiquem bem. Esta cena não lembra alguma coisa? Nova York fica mais perto de Cabul quando o assunto é economia, guardadas as óbvias diferenças. Este é o mercado de câmbio do Afeganistão, tão nervoso e dramático quanto qualquer mercado financeiro do mundo. São 260 lojas instaladas nas ruínas de um prédio no centro da cidade,
que negociam dinheiro. Funciona mais ou menos assim. Nesses 2 primeiros andares ficam os compradores, aqueles que precisam do dinheiro local naquele momento. Eles gritam lá para baixo de quanto é que eles estão precisando. E dependendo da oferta e da procura, é lá que se forma a cotação da moeda local. Aqueles são os corretores. São eles quem decidem os altos e baixos da moeda afegã. E como em qualquer outro mercado, fatores psicológicos pesam muito. Este corretor me explica que com o fim da guerra e a derrota talibã, o Afegani se valorizou muito frente ao dólar. E este outro completa. Há um mês, um dólar era trocado por 90 mil afeganes. Hoje a cotação caiu para menos da metade. Mas menos da metade ainda é muito dinheiro. 36 mil afeganes é o que se consegue com $1. E o que é que se compra com 36 mil afeganes? No comércio local, não conseguimos encontrar nada. Qualquer refeição do tipo prato feito custa mais de $500 mil de afeganes. E tudo fica mais caro a cada dia. A inflação aqui, que ninguém calcula, é claro, deve andar nas alturas. Estas ruas que misturam burcas, carros, trânsito, camelôs, nunca viram tantos turistas. Jornalistas, voluntários de organizações não governamentais, soldados estrangeiros e toda essa gente consumindo em dólar aquilo que a cidade nem tem para oferecer. Veja os hotéis, por exemplo. Depois de 22 anos de guerra, não dá para esperar grande coisa das instalações. Elevador nem pensar. Aqui no Plaza Hotel, todos os quartos têm 2 camas de solteiro. Mas é bom que o viajante leve sua própria roupa de cama. O guarda-roupa não é exatamente um armário embutido. E agora, o banheiro. Esse é o quarto de luxo. Preço da diária? $100. É isso mesmo, $100 para dormir uma noite num quarto sem água e sem eletricidade. 2 artigos de luxo na Cabul pós-Talibã. E ainda assim os hotéis estão lotados, o que gerou uma revolução no mercado imobiliário. Vendo a chance de faturar um dinheiro extra, vários moradores decidiram alugar ou mesmo vender suas casas. Esta é uma delas. Tem 2 salas grandes e as paredes ganharam nova camada de tinta, o que é raro por aqui. A cozinha está pedindo uma reforma. No 2º andar, 3 quartos e um banheiro, com água. O corretor me mostra documentos que, segundo ele, provam que os impostos do imóvel estão em dia, o que também é raro por aqui. Está bem, mas e o preço? $160 mil, mais de R$350 mil por uma casa em Cabul. Você pagaria? Pois há quem tenha neste país miserável dinheiro para isso. É o que a gente descobre voltando ao mercado de câmbio. Cada uma destas lojinhas negocia diariamente cerca de 200 milhões de afeganes, mais de $5.500, o que significa que no mercado inteiro circulam todo dia $1,5 milhão. Paris Pashnan, um especialista no mercado local, me conta que há vários milionários entre os corretores. Aquele da loja de câmbio 93, diz ele. E também esse aqui, da loja número 5. Milionário. Parte de todo esse dinheiro, descobrimos na nossa viagem do ano passado, vem da droga. Os traficantes de ópio, com a conivência do governo talibã, faziam dos ricos cada vez mais ricos e dos pobres cada vez mais pobres. Agora, o governo é outro, mas nada indica que isso mude, por enquanto, a vida econômica do cidadão comum. Milhões de dólares continuarão circulando no mercado de câmbio, enquanto milhões de afegãos continuarão lutando por poucos centavos. Em países como este, injustiça costuma ser uma doença endêmica. A
cidade mudou, o país está diferente, o governo é outro. Mas, para elas, a paisagem continua a mesma. É assim que elas veem o mundo. É assim que não se deixam ver. Nas ruas, são todas a mesma. Sombras sem identidade, fazendo compras, carregando os filhos, comportando-se como se não merecessem estar ali. Seguindo as regras. Mulheres saltam do ônibus pela porta de trás, homens pela porta da frente. Muita coisa já mudou em Cabul, mas para elas parece tudo igual. De vez em quando, a gente flagra um tantinho de vaidade que sobrevive, apesar dessa existência às escondidas. Mas a maioria nem esse pequeno luxo pode ter. Proibidas de trabalhar, impedidas de estudar, viúvas da guerra, acabaram como mendigas. E não é fácil enfrentar a miséria cara a cara. A burca sempre foi uma tradição nas vilas no interior do país. Nas grandes cidades, como Cabul, ela já não era usada há pelo menos 2 gerações. Muitas mulheres sequer cobriam a cabeça com o véu. E todas elas, da noite para o dia, foram obrigadas pelo regime talibã a se acostumar com a veste. Mas e agora que o Talibã foi embora? Por que é que elas continuam usando a burca? É o que pergunto a essa burca que faz compras no mercado. Estou esperando uma autorização oficial do novo governo, responde ela. Na verdade, um comunicado oficial serviria mais como garantia de segurança para as que decidirem se descobrir. Afinal, pense bem, durante 5 anos, estes homens não puderam ver os rostos das mulheres afegãs. Muita coisa eles não puderam fazer durante este período. E agora querem recuperar o tempo perdido. É mesmo de dar medo enfrentar os olhares masculinos que certamente cairão sobre a primeira que se livrar da burca. A doutora Massuda já passou por esta situação. Médica, ela trabalha para as Nações Unidas, chefia vários funcionários. Mas na hora de ir para casa... Massuda já tentou fazer este caminho sem a veste, mas de dentro do carro sentiu o peso da decisão. Eles ficavam me mostrando uns para os outros, rindo, me olhando de um jeito estranho, apontando para mim. É por isso que eu não tiro mais a burca. Nenhuma de nós quer ser a primeira, diz ela. Ser pioneira neste universo machista requer muita coragem. Por enquanto, elas só se arriscam a levantar um pouquinho a veste, enquanto ninguém está olhando. Mas há sinais de que isso vai mudar. O dono da loja de burca está pensando em trocar de ramo. Eu vendia quase 50 peças por dia, agora são menos de 10, reclama ele. E o preço de cada burca também caiu pela metade. Mesmo nas famílias mais tradicionais, as mulheres já estão ensaiando a sua pequena revolução. Estes jovens são recém-casados. Ela confessa, meio tímida: eu gostaria de não usar mais a burca, se meu marido deixar. E o rapaz é bonzinho. Contanto que ela continue cobrindo a cabeça, eu não me incomodo, responde ele. Foi assim, só com a cabeça coberta, que algumas mulheres decidiram sair de casa neste dia especial. 2.000 delas foram contratadas pelas Nações Unidas para cadastrar a população de Cabul, que vai receber comida. Fahimah assume: eu detestava usar a burca e hoje joguei a minha fora. Espero que as outras façam o mesmo. Na hora de ir às ruas para o trabalho, ela sai de cabeça erguida e ganha companhia. Também é a sua primeira vez sem a burca, eu pergunto. É sim, estou muito feliz, diz Fauziá. A iniciativa das duas faz com que outras percam o medo e mostrem ao mundo como são bonitas. Nafizá está tendo a primeira chance de trabalhar em 5 anos e diz que logo que as ruas estiverem seguras, vai abandonar a burca e procurar um emprego fixo. Elas só precisam de um pouquinho de coragem, alguma segurança e muita autoestima. Tomara que agora isso seja só uma questão de tempo.